Glória a Deus. E por que é importante nós ouvirmos a voz de Deus? Por que é importante nós identificarmos a voz de Deus? Quando a gente identifica a voz de Deus e reconhece que é Deus falando conosco, a gente para de perder tempo e acerta o alvo. Eu não sei se já aconteceu com você, mas acontece muito comigo. Às vezes eu vejo um amigo, muitos anos que eu não vejo, às vezes me deparo e pergunto, como é que está? Como é que você está? Aí ele fala, estou na correria. Alguém já aconteceu com alguém? Alguém já ouviu isso? Como é que você está? Estou na correria. Só que muitas vezes a correria que ele está fazendo, muitas vezes aquela correria não tem produzido nada. Porque quando a gente não tem a direção de Deus, a gente corre. Por exemplo, imagina que o meu propósito é chegar nesse púlpito. Mas quando eu corro sem o direcionamento de Deus, eu vou correr. Quanto mais eu corro, mais eu fico longe do meu propósito. Está correndo, mas só como se estivesse correndo atrás do vento. Mas quando eu tenho um direcionamento da parte de Deus, eu encurto o caminho. Fica mais fácil para chegar e mais rápido para chegar. E a gente chega no propósito que Deus tem para nós. O direcionamento de Deus faz toda a diferença. Às vezes a correria de uma vida toda, angústia, sofrimento, decepções, ela é bloqueada quando entra uma palavra da parte de Deus. Você crê nisso? Você crê? Amém, igreja? Uma palavra da parte de Deus bloqueia toda aquela correria e traz um direcionamento. Você vai ganhar tempo, ao invés de você ficar correndo, o movimento que você faz, debaixo do direcionamento de Deus, você vai ganhar tempo. É o que a Bíblia fala sobre Pedro e os discípulos que estavam no barco. Irmãos, eles estavam ali, não eram meninos pescando, eram homens que sabiam exatamente o que eles estavam fazendo. Pedro era experimentado na pesca, desde criança pescando, conhecia o mar, conhecia a rede, conhecia o ambiente, conhecia tudo. De repente chega Jesus e fala, joga a rede do lado direito. Irmãos, um barco era estreito. Humanamente falando, eu tentei pescar a noite toda desse lado, agora ele manda eu jogar do lado direito. Que diferença vai fazer? Fala para mim, que diferença? De não jogar do lado esquerdo e jogar do lado direito. Se o barquinho ele é estreito, humanamente falando, não vai fazer diferença nenhuma. Mas quando entra o falar de Deus, irmãos, faz toda a diferença. Quando Deus ele entra no negócio, toda aquela noite de desperdício, porque foi um desperdício de tempo, se transformou num grande milagre de manhã, porque eles ouviram e obedeceram a voz de Deus. Por mais que a gente tenha as nossas conexões, nosso conhecimento, nosso entendimento sobre o assunto, como Pedro tinha um entendimento sobre aquele assunto, ele precisava da voz de Deus. Quando a voz de Deus vem sobre a nossa vida e ele nos dá um direcionamento, a gente ganha tempo. Eu estou pregando para pessoas hoje que vão ganhar tempo na presença de Deus, porque eles estão aprendendo a ouvir a voz de Deus. A ouvir a voz de Deus. E é bem o que a Ivonete falou, o que elas cantaram aqui o tempo todo. Às vezes você está orando, você está falando, só você está falando. Chega a hora de você ficar quietinho lá e dar um tempo para ouvir a voz de Deus. Há muitos anos eu exercito isso. Eu entro num momento de oração, falo com Deus, depois eu me silencio. Para quê, pastor? Para eu ouvir a voz de Deus. Eu silencio meu coração, organizo a minha mente e fico ali em stand-by. Fala Senhor, fala comigo. Em todas as vezes Deus tem falado, Deus tem orientado, Deus tem acalentado, porque Deus ele ama falar conosco. Deus ele quer falar conosco. E hoje eu quero falar sobre o que essa voz produz em nós. O que a voz de Deus produz em mim, o que a voz de Deus produz em você, quando você entende que é Deus falando com você, qual é o resultado disso? O que acontece no meu coração? Eu até coloquei aqui. Ela gera convicção. Quando Deus fala, nasce uma convicção que transforma decisões e direções. Olha que lindo. Quando Deus fala, gera uma convicção no meu coração, e essa convicção vai transformar decisões e direções. Quantos erros nós teríamos evitado, quantas batalhas nós teríamos deixado de entrar, quantas guerras nós teríamos evitado, se nós aprendêssemos a ouvir a voz de Deus, irmãos. Quanto prejuízo a gente iria evitar,
quanto desaforo a gente ia parar de ter no nosso coração, de gerar desaforo no coração de outras pessoas. Tantas coisas nós teríamos evitado se nós ouvíssemos mais a voz de Deus. E eu estou falando isso por mim. Quantos erros eu teria evitado na minha vida se eu tivesse ouvido mais a voz de Deus. Mas nunca é tarde para nós inclinarmos o nosso coração e falar: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Quem é o Samuel dessa geração aqui? Deixa eu ver. Amém? Amém? Fala conosco, Senhor. Fala conosco que o teu servo ouve. Hebreus capítulo 1, se você puder abrir. Hebreus capítulo 1, verso 1. Olha o que a Bíblia diz. Hebreus capítulo 1, verso 1. Glória a Deus. Vou precisar de 25 minutos da sua atenção. Aí você vai para sua casa, vai tomar aquele caldo quente, vai colocar aquela meia 3/4, ou não importa, coloca aquele, como o pastor está ali, um gorrinho, vai para a cama, abençoado em nome de Jesus. Amém, igreja? Estava perguntando para o Tarso, como é que é lá no... Eles moram numa chácara, né? Lá no bairro dos Pires. Falei, lá é mais frio. Eu falei, não, pastor, a mesma coisa aqui. Eu falei, não é possível. É mais frio, porque você vai num lugar mais ermo assim, né, na chácara, normalmente é mais frio, mas ele não sente. Mas eu tenho certeza absoluta que a Marcela vai falar: é frio, pastor. Mulher, irmão. Eu vejo minha mulher e falei: meu Deus, o que é isso? E põe um cobertor, põe 2 cobertores, 3 cobertores, e 3, 4 meios, tudo bem, Dé? Eu estou com frio ainda, eu estou com frio. Aí eu sei que é só dar um acalento, ela já fica tranquila. O frio é terrível, né? Mas olha a boa notícia. Deus, que várias vezes e de diversas maneiras falou no passado aos pais pelos profetas. Próximo. Nesses últimos dias, falou-nos pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, porque quem fez também os mundos. Ou seja, o mesmo Deus que falou no passado, Ele continua falando hoje. A boa notícia é que Deus continua falando. Ele fala e Ele quer se comunicar com você, quer estar perto para se comunicar, para te orientar. É o mesmo Deus que fez os céus e a terra. E esse falar de Deus vai trazer tranquilidade para o teu coração. Esse falar de Deus vai organizar a tua mente. Esse falar de Deus vai organizar as suas emoções, vai trazer equilíbrio para o caos. Porque onde a voz de Deus chega, nenhum lugar fica da mesma forma. Onde Ele chega tem paz, tem alegria, tem bonança. A voz de Deus traz segurança para nós. E o texto vai dizer que Ele ainda continua falando. Deus fala através de um abraço do irmão. Quem já teve essa experiência? Quantas vezes eu já cheguei aqui na igreja, na nossa igreja mesmo, eu não estava bem, o irmão veio e me abraçou ali, alguém foi lá, foi orar comigo, meu coração já aquece. Um abraço. Deus fala através das canções, como Deus falou hoje, através de muitas canções aqui. Deus fala através de sonhos, Deus fala através de visões, Ele fala. Deus fala também através da sua palavra. Ele sempre está nos orientando. Deus ainda fala. Você crê nisso, igreja? Ele fala, irmão. Pastor, como é que eu vou detectar isso? Como Samuel. Às vezes nós estamos na igreja, nós estamos exercendo o ministério, visitando, fazendo isso e acontecendo, e não aprendemos a ouvir a voz de Deus. Não aprendemos. A gente ouve a voz do colega, e quando o colega fala alguma coisa, é verdade, né? Ouve a voz do patrão, é isso, ouve a voz do vizinho, as fofocas do dia, ouve os fuxicos, gospel, os fuxicos, gospel da vida, ouve, mas não aprendeu a ouvir a voz de Deus. Então como que eu aprendo a ouvir a voz de Deus, pastor? Vai lá no teu quarto, no silêncio do teu quarto, acalma tudo, falou, fique em silêncio, porque Deus quer falar com você. E fala para Deus: Deus, aguça os meus ouvidos, aguça os meus ouvidos, para que eu entenda que é o Senhor que está falando comigo. Senão vira uma confusão. Quando o pequeno Samuel não entendeu que era Deus falando com ele, ele achou que era Eli. Quando era Deus falando com ele, ele achou que era Eli. O que acontece na nossa geração? Às vezes Deus está falando, tem pessoas que acham que é o homem que está falando. E quando o homem está falando, ele acha que é Deus. Não, a Bíblia diz assim: as minhas ovelhas
reconhece a minha voz. Deus vai te dar discernimento para que você reconheça a voz dele e você entender o que Deus está direcionando você, para onde ele está dirigindo você. E é tão gostoso, irmãos, quando nós não sabemos o que a gente vai fazer, qual caminho nós vamos trilhar, e Deus vem e nos dá uma direção no nosso coração. Irmãos, a gente sai na frente, porque Deus, ele nos ama. E o texto vai dizer, Hebreus capítulo 11, verso 1. Olha o que a palavra de Deus produz em nosso coração. Ora, a fé, essa versão é totalmente diferente, né? É a substância das coisas pelas quais esperamos a evidência das coisas que não vistas. Dá para colocar outra versão mais? Colocar uma versãozinha mais tranquila. Que aí o pessoal vai estar mais... Isso. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. E ela nos dá o que, igreja? Convicção de coisas que nós não vemos. O falar de Deus gera fé. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus. E essa voz de Deus, ela desperta em nós a fé. E essa fé nos traz uma convicção de coisas que nós não vemos. Quem vai olhar e ver você fazendo algo que a fé gerou uma convicção no seu coração, fala, é louco, é doido, é tantã, não está bem. Mas você sabe o que você ouviu. Você sabe o que Deus falou com você. E você sabe que não é loucura. Porque aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Tem crente para dizer amém? A Bíblia fala que ele não é homem, e nem filho do homem, para que se arrependa. Se foi Deus quem falou, você pode acreditar que você vai entrar na melhor estação da tua vida, no melhor momento da tua vida. Porque se Deus falou, vai se cumprir, igreja. Vai se cumprir. E essa convicção, irmãos, tem que nortear o nosso coração. Eu quero falar da história de um homem chamado Abraão. Gênesis capítulo 14, verso 21. Por favor, Bruna. Abraão sai de Ur dos Caldeus debaixo de uma palavra. Deus disse que ia fazer dele uma grande nação. Queria abençoar todas as famílias da terra através de Abraão. Ele sai levando seu sobrinho, leva os seus servos, e sim, ele sai com uma galera. Mas ele não sabia aonde ele iria chegar. A Bíblia diz que ele sai como quem via o invisível. E logo depois que ele sai, acontece uma série de situações. Em Gênesis capítulo 15, a gente vai ver 12, 13, até o 15, a gente vai ver que acontece uma série de situações que vai fazendo com que o coração de Abraão fica meio abatido pelas circunstâncias que vão surgindo. Chega um momento que surge a guerra. Chega um outro momento que surge a fome. Chega um outro momento que o seu sobrinho separa dele. Ele vai trilhando o caminho ali. E a Bíblia diz que quando ele fica sabendo que o seu sobrinho que tinha separado dele se meteu em uma guerra, ele resolve buscar o seu sobrinho. Uma situação difícil. O que a Bíblia está querendo me ensinar? O fato de eu ter uma promessa de Deus não me isenta dos problemas, mas me dá tranquilidade para saber organizar as coisas e me dá essa convicção. Estou falando hoje sobre convicção. E o texto é maravilhoso, porque Abraão, ele vai, pega o seu sobrinho, traz de volta, resgata ele. E o rei de Sodoma, faz uma proposta para Abraão. Resolve querer levar Abraão longe do propósito que Deus tinha para ele. Quando o propósito que Deus tem para nós não está claro, a gente começa a viver por propostas. Qualquer proposta que aparece, você recebe e toma posse. Mas Abraão, desde o início, ele tinha uma convicção. E ele se movimentava por uma convicção que ele tinha em Deus, por conta do propósito. Olha o que a Bíblia diz. Rei de Sodoma, nós conhecemos a história de Sodoma. Lembra da história de Sodoma? Que foi destruída, Sodoma e Gomorra. Nós conhecemos a história. Mas Abraão não conhecia. Ele não sabia nada do que tinha no coração do rei de Sodoma. Ele não sabia. Mas ele tinha um direcionamento da parte de Deus. E ele tinha uma convicção de que Deus poderia fazer na vida dele. E ele está ainda nesse momento de transição, de muitas guerras. O rei de Sodoma disse a Abraão:
devolva-me apenas as pessoas que foram capturadas e fique com os bens que você recuperou. O rei chega, depois dessa guerra que ele enfrentou para salvar Ló, o rei vem fazer uma proposta para ele. Olha, vamos fazer o seguinte, eu vou ficar com essa parte, se você fica com isso, tal, eu vou te dar isso, daquilo. Fazer uma negociação. Olha a convicção do coração de Abraão. 22, por favor, Bruno. Abraão respondeu ao rei ao mundo, a proposta: juro solenemente diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Olha a convicção. Próximo, por favor. Que não ficarei com coisa alguma do que é seu, nem sequer um fio ou uma correia de sandália. Do contrário, o rei poderia dizer: fui eu que enriqueci a Abraão. Ele está dizendo assim: eu não quero nada da tua mão, eu não vou fazer barganha com você, eu não vou fazer negócio com você, porque amanhã eu sei que Deus vai me abençoar, eu sei que eu vou me tornar próspero. Irmãos, ele estava vivendo um momento de transição, um momento de dor, de lutas, mas havia uma convicção no coração dele: eu sei que esse momento vai passar, e aquele que fez a promessa vai se cumprir na minha vida. Eu sei que eu vou ser próspero, e amanhã você não vai dizer que foi você que me enriqueceu. Quem me enriqueceu foi o Deus que criou os céus e a terra. Você entende isso, irmão? Quando você ouve a voz de Deus, aquilo gera fé no seu coração e te dá uma convicção, independente daquilo que você está passando, porque nós não andamos por aquilo que nós vemos, nós andamos pela fé. Abraão está dando uma aula aqui. Eu não estou andando pelo movimento, se está bem, se não está bem, eu ando por uma convicção: Deus vai me abençoar. Sabe o que estava dizendo? O céu vai se abrir, a fila vai andar, e Deus vai mudar a minha história. A minha história vai chegar à história que Deus sonhou para mim. O que Deus planejou para você, irmão. Se Ele te fez uma promessa, pode descansar o teu coração, pode passar o que passar, a promessa vai se cumprir, em nome de Jesus. Vai se cumprir. E quando você tem essa convicção, você não fica barganhando. Hoje está, amanhã não está, hoje quer, amanhã não quer. Não. Com chuva ou sem chuva, com frio ou sem frio, você está lá buscando. Você está lá na sua casa, lá, você dobra o joelho. Oh, meu Deus, eu estou aqui, Senhor. As coisas de repente não vão estar da forma que você gostaria que estivesse, mas tem uma convicção aqui dentro. Uma convicção de que aquele que fez a promessa, Ele vai cumprir. Que Deus gere essa convicção no teu coração, irmão. Eu não sei quais são os problemas, as lutas que você tem enfrentado, mas que Deus gere essa convicção dentro do teu coração, porque propostas não vão faltar para tirar você do propósito, para tirar você do foco daquilo que Deus tem para você, mas que você seja o Abraão dessa geração. Amém, igreja? Amém, amém? Amém? O Abraão dessa geração. Eu não vou me vender, eu não vou barganhar, eu não vou abrir mão da minha fé, eu não vou abrir mão da convicção. Aquele que fez a promessa é fiel, é fiel. Irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias na face da terra. Falta pouco para nós irmos embora, falta pouco para a trombeta tocar e nós sermos arrebatados pelo Senhor. E a pergunta é: ainda há uma convicção no seu coração? Convicção do seu chamado, a convicção do que Deus falou com você, da promessa que Ele fez. Essa convicção, o coração, o seu coração ainda arde por Deus? Essa é a pergunta que nós temos que fazer todos os dias da nossa vida, porque qualquer coisa vira uma distração, qualquer coisa a gente sai da presença de Deus e a gente começa a se perder. E é um sopro, ó. Olha Adão e Eva, todo dia à tarde, na viração do dia, vinha o Senhor e falava com Adão, falava com Eva. Havia toda uma agitação quando Deus chegava no jardim. As árvores ficavam agitadas, os peixes ficaram agitados no lago, os pássaros ficavam, porque era o Senhor que estava chegando. Todo dia à tarde Deus falava com ele. Bastou um sopro de dúvida que a serpente lançou no coração de Adão e Eva, que eles se esqueceram. Porque o nosso coração, diz a Bíblia, que ele é extremamente corrupto e enganoso, é o coração do homem.
O nosso coração, ele vive emitindo sons, ele vive emitindo sentimentos e mandando. E quando nós não temos essa convicção, a gente é levado por qualquer roda de doutrina. Qualquer lugar é lugar. Quando nós não temos essa convicção de que Deus está falando conosco. Que você saia daqui hoje com essa convicção. Em nome de Jesus. Você está aqui ainda, igreja? Amém? Está todo mundo aqui comigo, conectado aqui comigo? Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo 14. Glória a Deus. Mateus capítulo 14, verso 28. Um texto muito conhecido. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde estás. Próximo. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. O que fez Pedro andar sobre as águas não foi a confiança dele na água, foi a confiança dele no falar de Jesus, que disse: venha. E ele confiou em Jesus a tal ponto que gerou uma convicção: eu vou andar sobre as águas e eu não vou afundar. O que é andar sobre as águas para você hoje? O que é andar sobre as águas para você hoje? Eu fiz essa pergunta para minha esposa essa semana. O que é andar sobre as águas para você, Dé? E ela falou: é sair do ordinário e ir para o extraordinário. É sair do natural e ir para o sobrenatural. Tá, legal, mas o que é isso? O que representa isso na tua vida? Quais são as coisas que aos seus olhos hoje parecem ser impossível? Que parece que chegou no campo que é inatingível, parece que você não vai alcançar. Quais são as coisas na tua vida hoje? Dificuldade financeira, casamento, criação do filho, uma casa própria, um sonho lá na frente. O que parece ser impossível para você? Se você ouvir a voz de Deus, um direcionamento da parte de Deus acerca desse assunto, o impossível se torna possível. E aquilo que parece para nós sobrenatural vai se tornar natural, porque Deus, ele vai aplanando os caminhos. A Bíblia diz assim que ele ia na nossa frente. Sabe o que é isso, irmão? O Deus que vai na nossa frente e ele ia aplanar os caminhos, ou seja, ele ia facilitar a minha caminhada e a sua caminhada. Ele ia tirar todo o portal de bronze, tudo aquilo que é de empecilho, ele ia tirar, ia nos revelar os tesouros que estão escondidos, as riquezas que Deus tem para mim e tem para você, mas eu preciso confiar. Pedro só andou sobre as águas porque ele confiou a tal ponto que falou: eu vou pisar nas águas, porque ele vai fazer. Qual é o nível de confiança que você tem de Deus? Qual é o nível de convicção que você tem que Deus realmente está cuidando do seu futuro, do seu amanhã, que o seu amanhã vai ser tranquilo, que o seu casamento vai ficar na bênção, porque Ele está cuidando? Qual é o nível de convicção que você tem? Qual é o nível? Qualquer coisa já está gritando, já está desesperando, já não quer mais saber de ler Bíblia, já não quer saber mais de orar, já não quer mais saber de buscar Deus, já quer fugir. Deus está chamando você: vem para perto. Como diz hoje, elas cantaram: me chama para perto, me chama para perto. Deus está te chamando para perto para ouvir a voz dEle. Deus está buscando uma geração que aprenda a ouvir a voz dEle e ande no sobrenatural dEle e que viva no extraordinário. Deus quer nos levar, irmãos, a uma nova dimensão, na dimensão que Ele vive, mas para isso você só precisa aprender a começar a ouvir a voz de Deus, ouvir Deus, ouvir Deus, o que Ele quer falar. Êxodo capítulo 14, verso 15 e 16. Um texto muito conhecido. Êxodo 14, verso 15 e 16. Fala sobre a abertura do Mar Vermelho. Quando o mar se abriu. Verso 15. Então o Senhor disse a Moisés: vamos entrar naquela cena. Montanha de um lado, montanha para o outro lado,
na frente o mar, atrás Faraó. Isso a gente aprende essa história desde quando a gente é criança. Desde quando a gente é criança. E o mar se abriu. E a visão que a gente tem é aquela visão de filme, né? Moisés chega, pega a vara dele, bate no mar e instantaneamente tudo se abre. Essa é a visão do filme. Mas não é a visão que a Bíblia mostra pra gente. Não é esse episódio. É um processo. Porque Deus, Ele tem uma forma de agir. Conforme você vai pisando, você vai andando e as portas vão se abrindo. Tem a minha parte e tem a parte de Deus. A minha parte é continuar confiando e andando. Por que Deus por que Ele faz isso? Porque Ele sabia que tem muita gente que desiste na caminhada. O mar só vai se abrir, a solução só vai chegar se você continuar andando. Olha o que o texto diz. O texto diz no verso 21. Verso 21, isso, Êxodo 14, 21. Depois eu volto nisso aí. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e com um forte vento leste, o Senhor abriu o caminho no meio das águas, e o vento soprou. Foi uma noite toda, ele foi soprando. Não foi como a gente vê no filme. Seria lindo, irmão. Seria maravilhoso. Pô, cheguei a aceitar Jesus. Já sei como vai acontecer daqui 2, 3 anos. Está tudo resolvido, está tudo certo. Mas não é assim. Cada vez que a minha fé é provada, tu me faz chance de um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares, é um processo que eu vou atravessando a cada dia. O fato de você estar aqui hoje, nessa terça-feira fria, você veio aqui, você tinha N motivos para ficar em casa, mas você fala, eu vou lá ouvir a voz de Deus, eu vou lá na igreja. Você está dando mais um passo para que o mar que está na tua frente se abra. Amém, igreja? Amém? É assim, irmãos. Irmãos, não tem fórmula mágica na Bíblia. Quem é do tempo de... Eu ia falar Dini é o gênio. Lembra do... Ninguém se lembra, né? É tão antigo isso aí, né? Ela fazia assim com o nariz, assim, ó. As coisas aconteciam. Shazam, tem alguém que é do tempo de Shazam aqui? Meu Deus, como eu estou velho. Ainda bem que tem alguém comigo aqui. Deixa eu pegar alguém, um mágico de agora. Mr. M. É? Quem já ouviu falar do Mr. M? Ninguém ouviu falar. Meu Deus do céu. Oi? Tá antigo ainda. Como é que ele falava lá? O mestre dos magos. Ninguém se lembra. Meu Deus, o que é que rola hoje de mágico hoje? Na vida cristã não tem isso. Você vai ter que fazer a sua parte, igreja. Não tem ser e as coisas já vai acontecendo. O vento soprou a noite toda, transformando o fundo do mar em terra seca. Agora você imagina, irmãos, eles andando do jeito que a Bíblia nos ensina, eles andando, pisando, e o mar é como se estivesse ali naquela plataforma ali, se abrindo na sua frente, você ia andando. Você imagina os que se levantaram, aquela montanha de água aqui, e você, meu Deus, será que isso aqui não vai desabar na minha cabeça? Será que esse mar vai se abrir mesmo? Porque nós não andamos por aquilo que nós vemos, nós andamos por fé. E é assim na nossa vida, é assim em relação ao teu casamento, é assim em relação à tua finança, é assim em relação aos teus filhos. Você vai pisando, você vai andando, e Deus vai fazendo, Deus vai cuidando, Deus vai restaurando, Deus vai trazendo livramento. O câncer que está para se levantar, ele retrocede em nome de Jesus. Livramento que está para acontecer lá com os seus filhos, estão na escola, na faculdade, Deus vai liberando. Enquanto você vai andando, enquanto você vai fazendo, Deus vai fazendo a parte dele. Eu acho lindo quando a Bíblia fala assim: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Você vai andando, eles vão andando atrás de você, como se fossem 2 soldados. Bondade e misericórdia andando sobre a tua vida. Deus, ele vai cuidando, ele vai gerando, ele vai criando situações e vai te abençoando, criando novas conexões que você nem sonhava. Mas você precisa fazer a sua parte, você precisa andar, não pode parar. Às vezes tem pessoas que precisam de motivação. Precisa de uma motivação. Irmãos, a maior motivação nossa é a morte de Jesus na cruz do Calvário e a sua ressurreição. Ele já pagou o preço. A minha maior motivação, independente do que esteja acontecendo, eu vou continuar andando.
eu vou continuar andando, porque a minha maior motivação é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Porque hoje não está. Porque não sei o quê, porque não sei o que, só reclama. Não, irmãos. Estou conversando com vocês nessa noite. É um processo. Seria legal se fosse como no cinema. Você ter Jesus. Olha, vai acontecer isso na minha vida, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo. Eu vou ter isso. Muitos se vissem, já tudo aberto. O quê? Não vou ficar aqui mesmo. Vou ficar com o faraó. Vou voltar para o Egito. Vou comer pepino e cebola. Vou voltar, já desiste. Ainda bem que é conta-gotas, porque a sua fé vai sendo fortalecida. Você vai crescendo em Deus e você vai chegar do outro lado. Irmãos, Deus está te levando para o melhor momento da tua vida. O melhor momento da tua vida. Eu falo isso sem medo de errar. Eu não sei o que você já viveu em Deus. Eu não sei o que já aconteceu na tua vida lá atrás. Mas o melhor momento da tua vida está diante de você. Se você não desistir e ouvir a voz de Deus, você vai viver tudo aquilo que Deus planejou para você. Mas não desista, filho de Deus. Não desista, está perto. Às vezes eu vou abrir a igreja aqui, tem muita chave ali. E às vezes eu vou abrir, começa 1, 2, 3, 4, 5 chave para abrir. E fala, a Débora chega, pega a próxima chave que estava na minha mão. Calma, minha vida. A porta abre. Aquele momento que era para a vitória chegar para você, você desiste. Não desiste, porque a vitória vai chegar. E não fica acreditando em história, as historinhas que o nego fica contando do falar de Deus. Creia na palavra de Deus. Estude a palavra de Deus para você ter discernimento, para você ser maduro. De tempos em tempos, eu atendo pessoas aí no meu dia a dia que tiveram uma decepção com Deus. Aí eu pergunto, esses dias eu estava andando de BlaBlaCar, indo para São Paulo, e a motorista falando mais do que metralhadora. De repente ela mudou do nada o assunto, começou a falar de igreja, falando não sei o que, falar de Deus. É porque não sei o que, mas de repente fala de uma decepção. Mas fala, por que você se decepcionou? É porque um dia vieram orar para mim e falaram, mas quem falou que foi Deus que falou? E as pessoas querem culpar a Deus. Irmãos, palavra de Deus. Agora eu faço uma pergunta para você. Não precisa responder, nem levantar a mão. Quanto tempo faz que você não para ler a Bíblia? Eu não vou nem olhar para eu não ficar triste, para eu não perder a minha bênção hoje. Quanto tempo faz que você não senta lá? Deus vai falar comigo. Mas atrás da doquinha, meu Deus. E se falar com a bola de fogo está ali na esquina, ele é capaz de entrar até no centro lá para ouvir. Mas não ouve Deus. Nossa, o que? A irmã do Cocó? Aquela irmã, quando ela ora as coisas. Eu me lembro, na minha mocidade, tinha uma galera, uns 15 caras. E tinha uma mulher que orava aqui, chamava Irmã Imaculada. Fazia fila aqui, porque ela revelava. E os 15 caras, todos eles, na visão dela, iriam se tornar jogador. Todos eles. Então eles gostavam de ir lá, molecada. Eles não gostavam de ir no monte orar, de ler a Bíblia, frequentar a escola dominical. Eles gostavam de ir na Irmã Imaculada. Eu morava aqui, perto do pé de mangueira ali. E os caras iam lá, não perdia, toda segunda-feira eu estava lá, parecendo recebendo o passe da irmã. Quem virou jogador? Ninguém. Não, para falar que ninguém, o Tchê virou jogador. Marquinho, falo porque eu usou ele direto. Marquinho, Miller. Não dá nome, né? Está gravado? Está sendo gravado? Eu não vou falar. Mas são todos amigos meus, então não dá nada. Não deu em nada. Porque fica atrás de falácia, sabe? Ser humano. Vai atrás do falar de Deus. É purinho, irmão. Quando Ele falar com você, você pode acreditar. Porque vai cumprir. É o tempo. É o melhor. É a melhor instrução de que Deus falou com você. O tempo. Você vai olhar. E a palavra de Deus, porque ela nunca vai se contradizer. E Deus sempre vai colocar pessoas especiais no teu caminho. Que já venceram batalhas que de repente você está enfrentando. Porque o que tem de hoje, como é que é aquele que é feito faz o EAD em 6 meses, se torna psicólogo, terapeuta.
Ele não venceu nas batalhas dele, mas ele já ele vai lá, faz o EAD à distância, vira terapeuta e sai querendo aconselhar todo mundo aí, em 6 meses. Mas não vence as batalhas que ele mesmo já tem. Aí você dá uma sondada na vida. A Bíblia fala que pelo fruto você vai conhecer a árvore. Como é que é a vida dele? Como é que é a vida do casamento? Como é que é? Então aí você senta, conversa, porque ele venceu naquela área. Se não venceu naquela área, irmão, manda andar. O que tem de palpiteiro, meu Deus do céu. Até na igreja aqui. Aqui, às vezes a pessoa chega, ele chega, nossa, mas esse púlpito aqui, por que não fez o púlpito lá fora, né? O púlpito tem que estar lá fora. Você acredita que o nego fala isso? Por que não sei o quê? Irmão, ainda bem que eu sei o que Deus tem para nós como igreja. Senão toda semana a gente está mudando o estilo da igreja, mudando. Você precisa saber o que Deus falou com você. Senão você vira Maria vai com as outras. É isso, né? É isso aí. Você vira qualquer coisa. Não. Eu sei o que Deus tem para mim. Eu sei onde eu vou chegar. Eu sei quem falou comigo. Convicção. E é tão feio uma pessoa, uma hora quer o amarelo, depois ela quer o azul, depois ela quer. Não é feio. Quando eu comecei, vou contar um segredo meu. Comecei a namorar uma menina antes da Débora. Eu tinha uns 14, 15 anos aí. E aí, faz tempo, hein? Meu Deus. E aí essa menina falava, nossa, porque nós vamos nos casar, porque nós vamos não sei o quê. E eu falei, amém, né? Vamos nos casar. Toda cheia de amor, de love e tal. E nós, naquele tempo, a gente tinha um hábito de ir para a igreja. Nós descíamos essa estrada, a gente ia a pé, até na sede a pé, e depois voltávamos a pé. E eu estou voltando com ela, com a mão dada assim, todo love, né? E a menina, pá, toda feliz. Aí ela viu alguém passar da igreja, falou, tirou a mão dela da minha mãe, falou, não, aquela irmã é muito linguaruda, que não sei o quê, vai falar que ela estamos... Eu falei, mas peraí, você gosta de mim ou não gosta de mim? Ah, irmão, mas na hora o coraçãozão fez... Fechou, falei, então deixa quieto, irmã. Deus te abençoe, vai com Deus. Aí o jogo virou, porque eu gostava, até chorava pela pessoa. Aí o jogo virou, aí ela começou a vir atrás de mim, só que daí já não dava mais. Sabe essa coisa, hoje quer, amanhã não quer. Mas nem a gente quer, imagina Deus. Imagina Deus, irmão. Hoje eu quero Deus, amanhã eu não quero Deus. Então você decide. Acho lindo quando Josué fala, eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, igreja? Homens e mulheres decididos e convictos, eu vou andar com Deus, independente do que aconteça comigo, eu vou andar com Deus. Independente se tem artista na igreja, se não tem artista na igreja, se tem pessoas, se a igreja está cheia ou vazia, eu vou lá porque eu quero ouvir a voz de Deus. Uma convicção de que Deus vai falar com você. Porque senão hoje você está aqui, amanhã você está no Zé das Couves, amanhã você está no Sinaúna, amanhã você não para. A Bíblia fala assim que quando Isaac, está lá na Bíblia, pode procurar. Quando ele assentou a sua tenda e ficou naquele lugar, Deus o abençoou. Deus quer abençoar você. Deus quer fazer você próspero. Deus quer fazer com que você rompa, mas entenda como funciona o reino de Deus. Entenda como funciona o reino de Deus, porque Deus quer orientar você. Amém, igreja? Inclina um pouquinho a sua cabeça, as meninas vão cantar uma canção. Depois eu quero orar com você. O Deus que fez a promessa é fiel. Glória a Deus. Deus nem sempre revela todo o caminho antes de você dar o primeiro passo. Glória a Deus, porque a nossa fé, a gente não anda por aquilo que nós vemos. Nós andamos por aquilo que nós cremos e por aquilo que Deus falou para nós. Se eu fosse abrir um microfone aqui, muitos que estão aqui na igreja iriam falar, meu Deus, quantas coisas eu passei. Quantas coisas. Passaram muitos momentos bons, mas muitos momentos ruins também. Porque momentos ruins também acontecem com pessoas boas. A gente acha, porque agora eu ando com Deus, vai dar tudo certo. Você vai ter suas situações difíceis. Ele mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ou seja, guarde o teu coração, mantém a convicção dentro do teu coração, que aquele que fez a promessa é fiel. Glória a Deus. Quando eu olho para os meus projetos, eu confesso
começo fica tão difícil acreditar. Quando eu olho para suas promessas, acredito vai valer a pena esperar. É desse jeito, é dessa forma, vai valer a pena. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Você pode se colocar em pé para nós cantarmos juntos? Agora nós vamos orar juntos. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. Ele não faz. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, o completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu creio, Eu Senhor. sei que por completo fará. Declare conosco. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Eu vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Coloca a mão no teu coração. Eu não sei o que precisa ser gerado, uma convicção no teu coração, ou em relação a qual área da tua vida. De repente hoje está tudo meio confuso, meio inseguro, mas Deus vai te dar uma direção. Deus vai te dar uma direção. Pai, em nome de Jesus, nós viemos aqui nessa noite para ouvirmos a tua voz. Para ouvirmos a tua voz. A tua voz traz tranquilidade para nós. A tua voz nos faz romper os limites e andar e viver o sobrenatural. Em nome de Jesus, ensina a tua igreja. E se alguém tem tido dificuldade para entender quando o Senhor está falando, para entender que é o Senhor que está falando, ensina, Senhor. Em nome de Jesus, dá sinais e mostra para a pessoa o quanto é importante ela ouvir a tua voz. Tira todo o medo, tira toda a insegurança.
acalma todas as vozes que muitas vezes querem nos distrair, querem fazer com que a gente perca o nosso foco. Levanta uma geração, Deus, uma geração que realmente possa ser uma geração forjada na fé, que vai olhar para Ti, andar contigo, independente daquilo que esteja acontecendo. Nós acreditamos que o Senhor é fiel, nós acreditamos que o Senhor vela pela Tua palavra. Abençoa aquele, Senhor, que está com dificuldade lá no lar, em relação à família, os filhos, o negócio. Quem sabe é uma necessidade financeira, quem sabe tomou uma decisão sem te consultar e hoje tem sofrido as dores. Mas Deus, uma intervenção divina, uma ação Tua, faz com que todas as coisas voltem ao seu devido lugar. Traz a paz, traz a segurança, traz o renovo, traz o refrigério, meu Deus, em nome de Jesus. Coloca as Tuas mãos no poderoso nome de Jesus. Nós temos uma senhora que está nos acompanhando pelas redes sociais e pediu oração pela família. Nós vamos orar. Estenda as suas mãos. Pai, em nome de Jesus, visita a Luzia, Senhor, visita com Tua graça. Nós não sabemos qual é o nível de dor, de dificuldade que elas estão passando, em nome de Jesus, mas eu já vejo pela fé o Senhor restaurando lares, o Senhor restaurando família, o Senhor curando. Meu Deus, a promessa vem de um Deus que não falha. O Senhor que fez a promessa para nós é o mesmo que fez os céus e a terra. Visita onde ela estiver agora. A Tua palavra diz que o Senhor daria ordem aos Teus anjos a nosso respeito. Em nome de Jesus, libera uma ordem ao respeito da família da Luzia, Pai, que se cumpra a Tua vontade e que tudo se acalme no poderoso nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso. Glória a Deus. Antes de nós fecharmos, dá pra gente soltar o vídeo? Tá ok? Apaga a luz para nós, por favor, Léo. Glória a Deus. Travou? Não está saindo o áudio? Deixa só o áudio então, pode soltar o áudio. Os irmãos vão usando a imaginação. Aí domingo, se Deus quiser, a gente solta ele valendo. Nossa, Deus, hein, Bento? O que você está fazendo essas horas, meu filho? Pra que assustar os outros desse jeito? Você não sabe, meu filho. Eu vim trazer uma notícia boa pra vocês. Ah, é? Então, Meu então filho, manda. criança, aí ficou saindo, vai dar uma tarde, uma festa. Uma festa, filho, que chama Pé na Roça. Você já viu uma coisa dessa? Sabe que vai ter? Fiquei sabendo. Eles estavam falando, né? Vai ter carroço. Tá, pode pegar. Você gosta? Demais. Maçã do amor. Vai ter canjica. Tem outra coisa, viu? Vai poder vir todo mundo assim, vestido que nem nós. Caracterizado. Qual é a perguntinha pra voz me dizer? Pergunta, né? Eu fiquei sabendo que criança vai poder ir. Vai poder vir sim. E nós convida você. Nossa, Deus, hein, Bento? O que você tá fazendo essas horas, meu filho? Pra que assustar os outros desse jeito? Já Você foi. não sabe, meu filho. Eu vim Olha, trazer entra nas nossas redes sociais, lá no nosso Instagram, no Facebook, você vai ver quem são os personagens desse filme. E tá falando de uma festa que nós vamos fazer no dia 8 de agosto, Pé na Roça. O que é Pé na Roça, pastor? Uma festa muito legal, típica, comidas típicas, uma festa linda. Então convide seu primo, sua prima, sua tia, seu irmão, seu sobrinho, que vai ser muito bacana a sua participação. Amém, igreja? Se coloque em pé, por favor. Vai poder vir todo mundo assim, vestido. Domingo que vem a gente solta a imagem. Olha pro teu irmão e fala assim para ele: faz força, mas não falta o domingo da igreja. Faz força, eu quero te ver domingo na igreja. Me dá esse privilégio de te ver. Pega a tua agenda, porque nós somos baseados em rotinas, né? Todos nós aqui temos a nossa rotina. E às vezes a nossa rotina está tão bem organizada que não tem espaço para Deus entrar. Então eu quero fazer um convite para você hoje. Quebra a sua rotina. Deixa Jesus entrar nessa rotina. Deixa Ele entrar. Você vai ver que domingo lindo você vai passar uma semana abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém? Levanta a sua mão em direção ao trono da graça. Pai, eu quero te agradecer por essa noite.
E como diz a canção, nosso Deus é um Deus que não falha. Abençoe, produza cada vez mais essa convicção no coração dos seus filhos, nessa semana, que seja uma semana diferenciada, que seja uma semana de céus abertos, de resposta, surpreenda aquele que está passando por alguma necessidade. Meu Deus, a tua palavra diz que o pão de cada dia não faltaria. Meu Deus, em nome de Jesus, coloca a tua provisão, visita também aquelas pessoas que de repente fizeram más escolhas, estão morando na rua, visita agora nesse frio terrível, meu Deus, que eles sejam visitados e que eles sejam acolhidos em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja com todos. E essa igreja linda, próspera, cheia de fé, grita comigo. Não saia daqui sem dar um abraço.